Petrobras reajusta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. E o Senado aprova projeto que cria auxílio gasolina e fundo para estabilizar preços dos combustíveis. E você vai ver também. Presidente russo Vladimir Putin declara que as sanções impostas pelo conflito na Ucrânia podem disparar a inflação no mundo todo. Mais de 160 mil refugiados atravessaram a fronteira da Ucrânia nas últimas 24 horas, elevando o total para mais de 2.300.000. Avião da FAB com brasileiros e familiares que deixaram a Ucrânia pousa em Brasília. Governo federal regulamenta ressarcimento de recursos dos benefícios do auxílio emergencial recebidos indevidamente. E ainda, pesquisas mostram que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, mas durante a pandemia, muitas deixaram esses cuidados de lado. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O Senado aprovou hoje por 61 votos a 8 o projeto que cria a Conta de Estabilização dos Preços dos Combustíveis, um fundo com o objetivo de frear a alta dos preços dos produtos no mesmo dia em que a Petrobras anunciou mais um reajuste do diesel e da gasolina. A proposta também estabelece a ampliação do auxílio gás, dobrando o alcance do benefício que custeia parte do botijão de gás e cria o auxílio gasolina, destinando um vale nos valores de R$100 e R$300 para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos. A aprovação do Fundo de Estabilização se dá em meio à disparada da cotação do petróleo. Agora, a proposta seguirá para a votação na Câmara dos Deputados. A votação chegou a ser adiada 3 vezes por falta de consenso entre os senadores. Nesta quinta-feira, a Petrobras anunciou mais um reajuste após quase 2 meses dos valores congelados nas refinarias. O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de cerca de 19%. Para o diesel, o ajuste do preço médio vai de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de quase 25%. Com os preços dos combustíveis no mercado interno pressionados pela elevação do valor do barril do petróleo em razão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os congressistas concordaram em votar o projeto. A Rússia é um dos principais exportadores de petróleo no mundo. Pela proposta, o Fundo de Estabilização terá o objetivo de reduzir o impacto da volatilidade dos preços dos combustíveis derivados do petróleo, do gás de cozinha, do gás natural para o consumidor final. Foram incluídos 2 benefícios para a população de baixa renda. O primeiro propõe a ampliação do número de beneficiários do programa Gás dos Brasileiros, criado em 2021. O número de famílias pobres com direito ao subsídio no preço do gás de cozinha passaria de 5,5 milhões para 11 milhões. Já o auxílio gasolina deve beneficiar taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos. Se aprovado, o auxílio será pago em parcelas mensais. R$ 300 para motoristas autônomos do transporte individual e condutores de pequenas embarcações e R$ 100 para motoristas de ciclomotor ou motos de até 125 cilindradas. Nos 2 casos, o rendimento familiar mensal do beneficiário deve ser de até 3 salários mínimos. Vamos falar agora sobre a guerra. Os chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia não conseguiram concretizar um acordo para um cessar-fogo, mas os 2 ministros das Relações Exteriores afirmaram que estão dispostos a continuar com as negociações. O presidente russo Vladimir Putin declarou hoje que as sanções impostas pelo conflito na Ucrânia podem disparar a inflação no mundo todo por causa do aumento dos preços dos alimentos, já que a Rússia não poderá mais
mais exportar fertilizantes suficientes. A guerra motivou sanções sem precedentes e o presidente russo reforçou nesta quinta-feira o que analistas econômicos já apontam desde o início da invasão de Moscou à Ucrânia. De acordo com Vladimir Putin, os embargos podem disparar a inflação no mundo todo devido ao aumento dos preços dos alimentos, já que a Rússia não poderá mais exportar fertilizantes suficientes. Os preços estão subindo, mas não é culpa nossa. Isso é resultado dos próprios erros de cálculo deles. Não há nada para nos culpar. Os fertilizantes russos não são afetados pelas sanções ocidentais, mas os setores financeiro e da cadeia de suprimentos são o que impacta na capacidade de exportação da Rússia. Putin ainda destacou a situação criada pelo embargo às fontes energéticas russas em alusão a americanos e europeus. Eles já tentam a todo custo chegar a um acordo com os países contra os quais impuseram restrições ilegítimas. Estão prontos para fazer as pazes com o Irã e assinar imediatamente todos os documentos. E com a Venezuela. Eles foram à Venezuela para negociar. Na entrevista, Putin faz questão de ressaltar que continua a exportar petróleo e gás, inclusive através da Ucrânia, e respeita todas as obrigações em termos de fornecimento de energia contratados ao país. O ritmo de refugiados que fogem dos combates na Ucrânia acelerou nas últimas 24 horas, com mais de 160 mil pessoas atravessando a fronteira, elevando o total para mais de 2 milhões e 300 mil. Metade da população de Kiev já deixou a capital. O último balanço da ONU mostrou que 160 mil pessoas cruzaram a fronteira com países vizinhos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados contabiliza 2.316.002 ucranianos a deixar a Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. O prefeito da capital ucraniana, Vitaly Klitschko, disse que metade da população de Kiev fugiu da cidade. Kiev tinha 3,5 milhões de habitantes antes do conflito provocado pela Rússia. As autoridades da zona de guerra e a ONU asseguram que este fluxo de refugiados vai aumentar ainda mais. Várias tentativas de abrir corredores humanitários fracassaram desde o início da guerra, mas um novo acordo foi alcançado na manhã da quarta-feira. Segundo a ONU, até 4 milhões de pessoas poderão abandonar o país por causa do conflito. Antes do começo da guerra, a Ucrânia tinha mais de 37 milhões de habitantes nos territórios controlados por Kiev. O número não inclui a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, nem as duas zonas que estão nas mãos dos separatistas pró-russos no leste do país. De acordo com as Nações Unidas, a Polônia recebe mais da metade dos refugiados, ou seja, 1.412.503 pessoas. As imagens de um hospital pediátrico atacado na Ucrânia correram o mundo e geraram indignação. Mas a Rússia negou ter bombardeado Mariupol e afirmou que a ação foi encenada para comover o público ocidental. A Rússia disse que o atentado, que deixou pelo menos 3 mortos em um hospital pediátrico no porto ucraniano de Mariupol, foi uma provocação encenada pela Ucrânia. A aviação russa não realizou absolutamente nenhuma missão para atingir alvos em terra na área de Mariupol. A análise das declarações de representantes do regime nacionalista de Kiev, materiais fotográficos do hospital não deixam dúvidas. O ataque aéreo que supostamente ocorreu é uma provocação completamente encenada para manter a propaganda anti-Rússia para o público ocidental. O atentado na quarta-feira ao hospital de Mariupol provocou indignação global. Segundo o prefeito deste porto estratégico no Mar de Azov, 3 pessoas morreram, incluindo uma criança. O chefe de política externa da União Europeia disse no Twitter que o ataque é um crime de guerra hediondo e pediu que os bombardeios a áreas residenciais parem imediatamente. O chefe do Fundo de População das Nações Unidas na Ucrânia, Jaime Nadal, afirmou que antes deste atentado, outras 2 maternidades foram destruídas por bombas no país. E um grupo de brasileiros, ucranianos, argentinos e um colombiano trazidos da Polônia em aeronaves da Força Aérea Brasileira chegou hoje a Brasília em segurança. Além de 43 repatriados, o grupo era formado por 19 ucranianos, 5 argentinos e um colombiano. Entre eles estavam 14 crianças. Após conseguirem cruzar a fronteira da Ucrânia com a Polônia, as pessoas se concentraram em Varsóvia, de onde foram resgatadas por 2 aeronaves da FAB, um KC
390 Millennium e um jato Embraer Legacy. Ao deixar os aviões que pousaram na base aérea de Brasília, o grupo foi recepcionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ministros de Estado, parlamentares e oficiais militares também prestigiaram a cerimônia de recepção. A capital federal foi destino final de uma viagem de quase 12 horas que, a partir da capital polonesa, contou com rápidas escalas em Lisboa, Portugal, na Ilha do Sal, em Cabo Verde e em Recife. Memória viva da resistência ucraniana, uma idosa de 98 anos que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, pede a Vladimir Putin que pare com os ataques. Rosalia Choba é uma mulher determinada a viver, principalmente depois de passar por momentos históricos na Ucrânia, como a resistência antinazista, os campos de concentração e o exílio. Como se não fosse o suficiente, agora essa mulher de 98 anos assiste à invasão russa, da qual ela espera sobreviver. Quando eles começaram a falar de guerra, eu disse, isto não vai ser bom, porque as pessoas aqui começaram a falar de guerra. Vai haver uma guerra, e o que eu pensei é como já passei por isso quando começaram a falar quando se tratava da Polônia. Em 1941, quando tinha 18 anos, Rosalia foi enviada para realizar trabalhos forçados na Alemanha, de onde não voltaria até o fim do conflito. Quando retornou, apoiou a resistência contra a União Soviética, o que em 1947 gerou uma condenação de 10 anos em uma penitenciária na Sibéria. Rosalia tem uma voz tênue e suave, mas quando fala do presidente russo Vladimir Putin, a mulher que se cobre com um lenço se põe de pé e se apoia em seu andador como se estivesse em um púlpito. Pessoas recuperem o juízo, mas o mais importante, você, Putin. Você iniciou a guerra contra a Ucrânia e a Ucrânia lhe deu pão e manteiga. E agora você atacou. O que você quer? Sangue? Sangue humano? Fiéis à história familiar de resistência, as netas de Rosalia tecem redes de camuflagem para o exército e o filho dela organiza ajuda humanitária no vilarejo. E você vai ver ainda nesta edição, o governo federal regulamenta ressarcimento de recursos, os benefícios do auxílio emergencial recebidos indevidamente. E ainda, pesquisas mostram que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, mas durante a pandemia, muitas deixaram esses cuidados de lado. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial um decreto que regulamenta o ressarcimento à união de recursos dos benefícios do auxílio emergencial recebidos irregularmente ou por erro material na concessão, manutenção ou revisão do benefício. Pelo decreto, quem tiver recebido indevidamente o auxílio emergencial poderá ser notificado por meio eletrônico, por mensagem encaminhada por telefone celular, pelos canais digitais dos bancos, correios, pessoalmente ou por edital para devolução dos valores. Somente serão cobrados os valores devidos se o beneficiário que recebeu o auxílio tiver renda familiar mensal per capita superior a meio salário mínimo ou renda mensal familiar superior a 3 salários mínimos. Para devolver os valores recebidos, é possível fazer o pagamento à vista ou em até 60 parcelas mensais. Ao optar pelo parcelamento do débito, o beneficiário precisa confessar o valor a ser ressarcido, além de abrir mão de recursos judiciais. Caso não seja efetuado o pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas, o parcelamento será cancelado e o beneficiário considerado inadimplente. Ficará também com pendências indo para a dívida ativa da União quem não efetuar o pagamento após 60 dias da ciência da notificação ou não apresentar defesa. Além disso, se não houver restituição voluntária dos valores devidos, será efetuada a cobrança extrajudicial. Quem discordar da cobrança poderá apresentar defesa no prazo de 30 dias da notificação. Caso a defesa seja considerada improcedente, caberá recurso no prazo de 30 dias.
E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Em menos de um mês da tragédia que atingiu a cidade de Petrópolis e deixou mais de 200 mortos e 800 desabrigados, a luta de moradores ainda não acabou. Mais de 40 pontos da cidade imperial, na região serrana do Rio, começaram a receber obras emergenciais depois de terem sido afetados pelo temporal no dia 15 de fevereiro. Os trabalhos incluem a recuperação de pontes, intervenções nas vias e contenções de ruas. O recurso utilizado nessas obras vem da própria Prefeitura, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que enviou 30 milhões de reais, além de R$1 milhão do governo federal. Mesmo com as obras em andamento, 800 pessoas ainda estão em abrigos. Moradores do bairro Vila Felipe, que não tiveram suas casas destruídas pela tempestade, receberam a informação que não poderão mais retornar às suas residências, porque, devido às chuvas, o bairro foi condenado pela Defesa Civil e está impróprio para moradia. A Prefeitura de Petrópolis e o governo do estado prometeram arcar com o benefício do aluguel social para as vítimas que perderam tudo. O valor seria de R$ 200 bancados pelo município e R$ 800 pelo estado. Com tudo isso, ainda não aconteceu. Agora, uma boa notícia. Um cachorrinho chamado Feijão foi resgatado pelos bombeiros. Ele caiu num poço sem água com cerca de 10 metros de profundidade, que fica ao lado, num terreno baldio, de onde ele mora. Ele foi socorrido com vida por agentes do Corpo de Bombeiros em Saquarema, na região dos Lagos do Rio. Nas imagens, é possível ver o cachorro no colo do socorrista ao subir as escadas. A tutora do pet acompanhou o resgate de longe, que durou cerca de 20 minutos. Bom trabalho feito mais uma vez pelos socorristas. Maria Alice, esses foram os destaques do Rio. Eu volto amanhã com mais informações. Que bom para o cachorrinho. Obrigada, Anderson, pelas informações. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, com operadores ajustando suas perspectivas para as políticas monetárias das principais economias na esteira da reunião do Banco Central Europeu e de dados da inflação dos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,10% e encerrou o dia cotada a R$ 5,016 na venda. O consumo das famílias brasileiras teve alta de 1,23% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2021, segundo o levantamento divulgado hoje pela Associação Brasileira de Supermercados. Em relação a dezembro de 2021, o Índice Nacional de Consumo nos lares brasileiros teve queda de 21,22%. O crescimento abaixo do esperado em janeiro aconteceu pela diferença no cenário. Márcio Milan, vice-presidente da Abras, destacou que no início de 2021, as restrições da pandemia dispararam o consumo em 12%. Para 2022, a entidade prevê que o consumo das famílias cresça 2,80%. O representante da Abras enfatizou que o conflito no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia gera incertezas. O levantamento da associação junto à Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos, constatou alta de 46,20% no preço do trigo. O milho subiu quase 12% e a soja 11%. Esses aumentos podem impactar no bolso dos consumidores nos próximos meses. Atualmente, a alta dos preços tem levado os consumidores a buscarem marcas e produtos mais baratos. Milan destacou ainda que a melhora nos níveis de emprego e o Programa Auxílio Brasil devem proporcionar o aumento do consumo e demonstrou otimismo com a incorporação das convenções coletivas de trabalho ao longo do ano. Nesta Semana da Mulher, vamos falar de saúde. Pesquisas mostram que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, mas durante a pandemia muitas deixaram esses cuidados de lado. Se você é uma dessas mulheres, então atenção às dicas da reportagem. Ser mulher não é nada fácil. Ao longo dos anos foram vários os direitos conquistados, mas junto com eles, responsabilidades foram acumuladas.
Criança para levar para a escola, casa para arrumar, comida, roupa, trabalho, eu trabalho fora. Rotina dupla, trabalho e casa. Falta tempo, né? Se o dia tivesse mais que 24 horas, seria bom? Ótimo, seria maravilhoso. Guerreiras. Essa é a definição de mulheres que encontram forças para fazer tudo isso e muito mais. Só que aí falta tempo para si. Com 2 filhos não tem como ter vida, é vida só para eles. Fica difícil até de praticar atividades físicas. No braço mesmo, exercício braçal. Levantamento de filho. É isso aí. E as consultas médicas, hein? Anualmente dá, né? Mas não é uma coisa que dá para ter uma rotina certa, como deveria ser. Uma pesquisa realizada pelo IPEC a pedido da farmacêutica Pfizer mostrou que durante a pandemia, 47% das mulheres entrevistadas deixaram de visitar o ginecologista. O que é um grande problema, é claro, porque aí fica defasada a prevenção de doenças sérias, que podem ser curadas se descobertas precocemente. Então, nesta Semana da Mulher, vamos relembrar a importância de cuidar da saúde. É muito importante que toda mulher procure a sua ginecologista uma vez ao ano. E a ginecologista acaba tendo o conceito de médica da mulher. É ela que vai ver, claro, o seu Papa Nicolau, as suas mamas e toda essa questão ginecológica, mas é ela que vai checar a sua glicemia, o seu colesterol, a sua tireoide, entender se você tem alguma outra queixa que possa ser, enfim, uma doença que necessite ser interrogada ou alguma questão que precise ser esclarecida. Então, é muito importante a gente solidificar a informação de que a ginecologista é a médica da mulher. E é ela que vai fazer a prevenção, inclusive, de doenças menos graves. Às vezes é na ginecologista que você vai identificar um caminho para o diabetes, um princípio de pressão alta, e nesses casos o processo pode ser totalmente reversível. Então essa procura anual de rastreio, de prevenção, pode ser muito eficaz em diversas doenças. Normalmente a ginecologista solicita exames de sangue, hemograma, glicemia, colesterol, análise de mamas, com ultrassom ou mamografia, Papa Nicolau e ultrassom de útero, ovários, entre outros órgãos. Mas cada faixa etária tem uma necessidade de rastreio e de exames específicos para as doenças mais comuns ali. E para que os resultados de todos esses exames sejam satisfatórios, é importante manter uma boa qualidade de vida com alimentação adequada, hidratação e prática de exercícios físicos, que, segundo uma pesquisa publicada na revista americana Molecular Biology, protege contra doenças cardíacas e diabetes, reduz a pressão arterial, melhora a qualidade do sono e ainda previne e trata a depressão, que, de acordo com outro estudo, acomete mulheres 2 vezes mais do que os homens. É por isso que a psicóloga afirma que a mulher moderna, com tantas escolhas e afazeres, deve ficar muito atenta à saúde mental. Fazer terapia sim, mas não para por aí. Meditação quando possível, uma oração, sabe, uma vida espiritual, essa sociabilização, sono, tudo isso, ou seja, essa qualidade de vida é que vai permitir que você tenha uma vida qualificada, ou seja, que você possa fazer escolhas na sua vida que façam sentido, possa fazer escolhas que sejam gratificantes. É isso aí. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.